Classe dos jovens de número 10, a liberdade que Cristo nos deu, e eu quero já saudar a você, professor, professora, desta classe com a paz do Senhor Jesus. Vamos ver se no comentário desta lição nós podemos trazer para você alguma interação interessante, talvez alguma explicação adicional àquilo que nós já temos na nossa revista, para que a sua classe, não é, possa ser incrementada, possa haver bastante participação dos alunos, e dentro de um tópico que está um tanto quanto repetitivo, nós encontrarmos e termos uma boa aula. Então vamos à nossa lição, a liberdade que Cristo nos deu. Gálatas 5:2 é o texto áureo, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Muito forte esta palavra e vai ser parte da nossa introdução. Então nós estamos aqui com a lição de número 10. E a introdução desta lição, nós vamos ter duas colocações para você, mas por que não nós lermos, né, o texto da leitura aqui, o bíblico, Gálatas 5, de 1º ao 9º, e logo depois a introdução, antes de nós trazermos uma explicação inicial. Estai, pois, firmes, disse Paulo aos Gálatas, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, é o que acabamos de ler, não é? Cristo de nada vos aproveitará. Muito forte essa palavra. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Está uma explicação muito interessante aí para nós. Vamos daqui a pouco falar sobre isso. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então nós vamos aqui ter dois evangelhos, dois caminhos, né? Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um texto muito profundo, muito abençoado, mas a nossa realidade é a escola dominical. Nós temos que lidar com o texto e nós estamos usando a revista neste trimestre, até com a intenção de entender melhor você, professor, que faz uso da revista. Que se você já tem acompanhado o nosso canal há bastante tempo, sabe que geralmente eu leio a lição e faço um roteiro diferenciado, né? Daquilo que a lição está, baseado 100% no que a gente aprende aqui, mas a maneira de expressar, inclusive de ensinar a aula didaticamente é diferenciado. Gosto mais porque tenho mais costume com aquele. No entanto, gostaria de, neste trimestre, caminhar junto com você desta maneira, e eu penso que temos alcançado um crescimento juntos. Eu lidando com uma maneira diferenciada e você também vendo uma perspectiva que às vezes, mesmo lendo a lição, você vai ver que a professora Manuela tem alguns focos, algumas coisas um pouco diferenciadas daquilo que nós estamos acostumados a ver e fazer. A introdução deste estudo diz o seguinte: nesta lição Paulo trata de uma situação que é preciso fazer uma escolha. Ou os Gálatas criam em Cristo e viviam pela fé, ou se firmavam na circuncisão. É um tópico que a gente já está falando sobre isso há 4, 5, 6 lições, né? Ele mostra que a liberdade que conseguiram em Cristo pode ser retirada quando eles decidem substituir o evangelho de Jesus, que receberam pela fé, e substituir o quê? Pela guarda da lei, de preceitos que não lhes foi ordenado guardar. Os falsos ensinos tinham suas consequências. Os Gálatas estavam caindo da graça, uma palavra forte, mas bíblica, acabamos de ler, brigando uns com os outros e dando ocasião à carne. E esta briga vai aparecer no versículo seguinte aí, que não está no texto bíblico que nós lemos, mas quando nós formos aos Gálatas, ao texto da Bíblia, nós vamos encontrar. Como introdução deste estudo, eu gostaria de nos lembrar duas vertentes do Evangelho. Muitas vezes, quando nós falamos do Evangelho, nós pensamos no Evangelho ser somente uma mensagem. Eu preguei o Evangelho, ou seja, eu falei de Jesus para alguém. Geralmente, a gente liga Evangelho com uma mensagem. No entanto, o evangelho ele é mais do que uma mensagem. Até você vai dizer, irmã, eu já aprendi, é boas novas, né? Então é uma mensagem. No entanto, quando você vai
ver e ouvir e ler a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, que Paulo fala e menciona sobre o Evangelho, nós vamos concluir que o Evangelho é uma mensagem, mas ele é também um caminho. Nós não só cremos no Evangelho, mas nós permanecemos no Evangelho. Amém? Então o Evangelho, ele é uma mensagem a ser crida e ele é um caminho a ser seguido. E nós vamos colocar diante de nós, neste estudo, duas maneiras de receber e permanecer no Evangelho. E a primeira delas vai ser a fé e a segunda delas vai ser a religião. Por que eu digo isso? Porque este é o caso dos Gálatas aqui. Então existe o Evangelho da fé e o Evangelho da religião. E o nosso comentarista nos está ajudando a ver isso e nós vamos ver somente de uma maneira mais gráfica aqui para aprender, tá? Então, qual seria a diferenciação do Evangelho da fé em comparação ou em contradição com o Evangelho da religião? Nós entendemos aqui no contexto de Gálatas que Paulo ensinou, pregou e está cobrando dos Gálatas viver, permanecer no Evangelho da fé e não cair na conversa de um outro evangelho, que é o Evangelho da religião. Então, quando nós olhamos para o Evangelho da fé, veja que essa palavra eu estou colocando nos dois evangelhos. Por quê? Tanto o Evangelho da fé como o Evangelho da religião nos chamam a um caminho de obediência a Deus, sim ou não? Amém? Será que alguém que creu pela fé, volta a dizer, a mensagem do Evangelho é uma mensagem, mas é um caminho. Nós cremos pela fé, ok? No entanto, nós abraçamos um caminho cujo caminho é de obediência a Deus, porque desobediência é pecar. Nós já viemos do pecado, nós vivemos de uma vida de desobediência a Deus. Nós somos agora apresentados um caminho de obediência a Deus. Agora, como entrar? Não é pelas regras, é pela fé. A força que nos vai permanecer não é a força humana do cumprimento das regras, mas a força espiritual do Espírito que habita em nós. Então a diferença entre os dois não está na obediência, mas é que o Evangelho da fé, ele une a obediência a algo que nós conhecemos na Bíblia chamado de graça, o favor de Deus, o mover de Deus, a misericórdia de Deus, a participação de Deus chama-se graça. E há um mais aqui no de cima da fé e na religião há um menos. Por quê? Porque a religião, ela prega a obediência, mas ela desfaz, ela diminui, ela deixa de lado a graça de Deus. E a graça de Deus é algo incompreensível. Às vezes, eu me deparo com situações que o meu julgamento humano de crente, por mais amorosa que eu queira ser, por mais que eu possa querer ter empatia com algumas coisas, eu tenho alguma dificuldade. Por quê? Porque eu sei que ambos, a obediência é importante, aliás, ela é parte do Evangelho. Ninguém permanece no caminho do Evangelho sem obedecer a Deus. No entanto, a realidade da igreja, dos jovens, da nossa vida, tem tantas nuances que a gente se questiona algumas vezes e até não entende por que Deus fez isso com aquela pessoa, naquele estado, naquela situação. É porque nós não entendemos a graça de Deus. E eu já fui uma outra vez confrontada com a aplicação da vida, da graça de Deus. A graça, como diz Paulo, ele perguntou, a gente vai usar da graça para viver no pecado? De maneira alguma foi a resposta de Paulo. Então a graça não é passe para pecar, mas a graça de Deus é algo que nós que estamos no caminho de obediência, às vezes não entendemos, mas nos alegramos quando ela é aplicada na nossa vida, quando nós falhamos, quando nós não ainda temos um entendimento espiritual perfeito, né? Estamos neste processo de crescimento para com Deus, nós vemos várias vezes a paciência, a longanimidade, a graça de Deus entrando em ação na nossa vida. E a religiosidade, ela é apática à graça, ela pode até ter algum sentimento humano, mas a graça neste sentido, o amor neste sentido, não estou falando de virtudes humanas, mas divinas. Então, eu vou colocar mais uma coisa aqui na frente, de cada um. E trata-se da fonte e do foco. Mesma coisa aqui, olha, fonte e foco. E deste lado de cá, nós vamos ver o Espírito
e do lado de cá nós vamos ver a carne, ok? Então, quando nós falamos do evangelho da fé, ele é um evangelho de obediência, sim, mas com a graça de Deus presente, tanto na entrada dele como na permanência nele, a graça está ali. A fonte do evangelho da fé é espiritual, vem do Espírito de Deus. O convencimento do homem não é que estas regras sejam melhores para a sua vida. Eu escutei um jovem pregador um certo dia dizendo, irmãos, esse negócio de pecado, você tem que entender que pecado, Deus coloca como pecado porque ele sabe o que é melhor para você, afinal de contas essas coisas não te fazem bem. Não. Pecado não é o melhoramento de Deus para você. Pecado é a desobediência contra Deus. Aleluia. Que nos separa de Deus espiritualmente. O pecado é um conceito espiritual. Ele é vivenciado nas coisas naturais, mas ele é um conceito espiritual. Então, o foco do evangelho da fé é espiritual e a fonte, vamos colocar ela primeiro, né? A fonte é espiritual e o foco também. Apesar de eu e você podermos falhar e estas falhas serem de relacionamento com alguém, essa falha pode ser um pecado na carne que você ou eu praticamos e se veja na carne, o foco deste evangelho da fé é espiritual. Nós vamos resgatar esta pessoa que está em pecado contra Deus, seja essa pessoa eu, por exemplo, para trazer de volta a comunhão com o Senhor. Todo o foco do evangelho da fé é espiritual. Não só a fonte, mas o foco. Agora vamos contrastar com o outro. O evangelho o quê? Da religião. Ele é baseado na obediência, os dois são, mas ele deixa de lado ou de fora a graça. A fonte deste evangelho é a carne. Que sentido? No sentido de que obedecer é força de vontade sua, é você conseguir ou não conseguir. Então não só a pessoa que está te ensinando, te propondo este caminho, tem esta fonte, esta visão e este foco no caminho, o importante é a obediência, é como obedecer, é o que fazer, é o que está certo. Eu não estou dizendo que a obediência está errada, pelo contrário, a obediência está aqui nos dois evangelhos. Amém? Mas a fonte da religião é a carne. Jesus falou isso. O que vocês, fariseus, estão pedindo são coisas que vocês não conseguem cumprir. Vocês estão colocando pontos e coisas aí nos vossos rituais que não tem nada com Deus. São coisas da carne. E sejam coisas da carne para bem ou para mal diante dos nossos olhos, não importa. O importante é que a origem, a fonte, não é de Deus, não é espiritual, mas é da carne. Amém? A mesma coisa do foco. O foco é se você fez, quanto você fez, e todas as coisas carnais. E volto a dizer, tanto para um lado como para o outro. Porque às vezes a gente fala, é só de obediência, etc. Não. Muitos hoje têm um evangelho religioso de mensagens humanistas. O que eu quero dizer com isso? Mensagens que só fazem desse negócio de coach, de crescimento pessoal, melhoramento da mente. Quantas mensagens eu vejo desses pastores tão famosos falando sobre a mente, né? A capacidade onde você determina, o que você faz, o poder da mente ligada, e ele traz isso para o cristianismo. É carne, irmãos! É mente! É carne! Amém? Então, a diferença entre o evangelho da fé e o evangelho da religião é isso aí. Um é a obediência com a graça, cuja fonte e o foco é o Espírito. O outro é a obediência sem a graça de Deus, cuja fonte e o foco é a carne. Agora, estes da carne que eu falei de um lado, que até a gente encontra como bom, né? Os jovens vão dizer, isso aqui é mensagem. Eles não são... como é que se diz, legalistas, que estão como esses aqui que quer saber só de obediência. Não, irmã, você está errada. Eles não estão tirando a graça, pelo contrário. Eles estão aceitando tudo e todo mundo, entendendo que Deus é amor. Mas essa não é a graça do evangelho de Deus. Amém? A graça do evangelho de Deus é aquela que nós encontramos em Jesus Cristo, que não sai fora da obediência, porque foi o que o Paulo perguntou. Agora você vai usar da graça para dar vazão a uma vida focada na carne? Não junta, irmãos, não junta. É carnalidade cobrar a circuncisão, tanto como é carnalidade você viver uma vida na dimensão humana e não espiritual. Mesmo que as pregações falem de coisas espirituais, mesmo que o tchan leve a você ter determinados sentimentos espirituais ou use o nome das coisas espirituais. A diferença é esta. Uma é fonte e foco no Espírito, nas coisas de Deus, e o Espírito aqui é de Deus, e a outra na carne. Agora,
como introdução ainda, Gálatas 5:2, que foi o versículo que eu falei que é muito forte, eu perguntaria para a classe o que isso significa. O que significa Gálatas 5:2? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que significa isso? Deixa os alunos falarem, né? Não vai ser muita coisa aí, porque só tem uma coisa aí. É que se você obedecer, né, a circuncisão, se você obedecer a esse ritual na carne, você está desprezando a Cristo. Então, outras palavras que se saiam aí é mais ou menos o sentimento que a gente está buscando e é para permitir uma ou duas participações aí. Primeiro tópico da nossa lição. A circuncisão tem algum valor? Primeiro subtópico. Estejam firmes na liberdade. Paulo orienta que os gálatas sejam firmes, não vacilantes na liberdade que receberam do evangelho. Era como se eles devessem assumir uma posição fortificada e por ela lutassem. Essa posição era a liberdade ofertada por Cristo, que corria o risco de ser perdida caso aderissem à lei de Moisés e desprezassem o ensino do apóstolo. Toda a pregação de Paulo estaria em risco por conta do desvio doutrinário trazido pelos legalistas. A perseverança era mais do que ter uma atitude diante das pessoas, era também uma convicção, e essa palavra aí para mim é a chave, tá? Vou até escrever já aqui, ó. Convicções, ok? A gente vai falar dela agorinha. Então, essa perseverança era também uma convicção que deveriam ter de forma pessoal, convicções pessoais. Pois haviam sido libertos por Cristo e tinham pelo Evangelho a liberdade de serem considerados filhos de Deus. Então, o primeiro subtópico, nós podemos ficar analisando as coisas aqui, mas eu gostaria de trazer um pouquinho de uma coisa mais dinâmica de tratar aqui. Por quê? Porque o comentarista nos levou a uma possibilidade de falar, de olhar para esta liberdade, de olhar para as opções que estão no nosso dia a dia como crentes e pesar e entender que a nossa resposta vai variar dependendo da nossa convicção pessoal. As nossas convicções pessoais são baseadas em duas coisas, mas antes disso eu quero dizer a que Paulo escreveu aqui. Ele diz: nós, irmãos da Galácia, temos que ter como convicção de que nós estamos libertos em Cristo. E, portanto, nós já somos filhos de Deus. Ou seja, que não venha ninguém dizer que você não é filho de Deus para você tem que completar a obra fazendo isso. Ou que o que... Não, todo demais, não. Mas para você pisar o pé e não dar ouvido a esta novidade que chegou na igreja, os pregadores, os irmãos que vieram lá da capital, como é o caso aqui, né, na igreja da Galácia, vieram de lá e falaram: não, vocês estão enganados, Paulo não te explicou bem, está faltando isso aqui, para que vocês se tornem filho de Deus, ok? Paulo disse: não, vocês já conhecem o evangelho. Quem? Até ele pergunta: quem vos impediu de vocês obedecerem à verdade? Não é assim? Mas, quando alguém tem uma convicção pessoal, ele não é abalado por essa mensagem. Quando alguém vem dizer: olha, precisa disso, aquele que já tem convicção na sua liberdade em Cristo vai dizer: não, peraí, eu já estou liberto. Cristo já me deu a salvação. Eu sou o filho de Deus. Ele pode, que ele estiver oferecendo aí, pode ser uma coisa adicional. Mas para ser filho, para ser salvo, não precisa. Mas como é que a pessoa pode chegar a essa conclusão, ter esta convicção que Paulo diz que nós já deveríamos ter no caso da igreja de Gálatas? Duas fontes. Primeiro, a palavra, e por isso é a Bíblia, né? A revelação de Deus. Conhecimento da Bíblia. E o testemunho pessoal, as duas coisas em conjunto. Testemunho pessoal. Que é o que ele pergunta dos Gálatas. Ele perguntou: quem salvou vocês? Foi a pregação da fé ou foi as regras religiosas? Os rituais. Quem salvou vocês, irmãos da Galácia? Ele perguntou. Aí, ele está chamando o quê? O que vocês aprenderam? Que evangelho que eu preguei para vocês? O que eu disse para vocês que precisava ser salvo? A palavra foi ensinada, foi pregada, causou salvação.
E aí a pergunta de Paulo provoca a segunda parte da convicção, que é o que todos nós devemos ter. Para a gente ter convicção, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, o ensino. Segundo, o testemunho vivido. Porque alguém que diz, olha, tem batismo no Espírito Santo, existe isso, mas nunca viu ninguém sendo batizado no Espírito Santo, nem falando em língua estranha, vai dizer, olha, diz que tem, mas até tem um pessoal que diz aí que não é para esse tempo, é para outro tempo. E eu realmente nunca vi ninguém sendo batizado no Espírito Santo. Então não tenho testemunho pessoal. Tá vendo? Então este está faltoso. Ele pode até crer, mas não tem uma convicção. Há coisas que a gente não viu. Neste caso, nós podemos ter a convicção pela vivência. Não só você ter visto alguém, ou alguns, sendo batizados no Espírito Santo, mas você, como eu, ter sido batizado. Ninguém pode me tirar ao contrário, ninguém pode me ensinar que não é para o dia de hoje, porque eu sou batizada no Espírito Santo e quem me batizou não foi obra de outro espírito nem de homem algum, foi o Senhor Jesus que me batizou com o Espírito Santo. Amém? Então, esta convicção ninguém pode me tirar. Por quê? Porque eu sei que está na Bíblia, na palavra, e é um testemunho pessoal que eu tenho. Algumas convicções, como do céu, a gente ainda não provou. Nós ainda não vimos. E até Jesus falou, bem interessante para Tomé. Ele disse, Tomé, você viu, creu, porque viu, né? Porque viu. Eu aqui, bem-aventurados, mais bem-aventurados aqueles que vão crer, que vão ter convicção em Jesus, mas que não viram com os olhos. Então, o seu testemunho é um testemunho espiritual, que é o que acontece com a gente. Mas pela graça de Deus, o novo nascimento, esta nova vida espiritual traz com ela uma transformação de dentro para fora que nos dá o testemunho de que Deus fez algo em nossa vida. E é isso que Paulo está cobrando dos Gálatas. E a convicção pessoal, portanto, é o ponto-chave deste primeiro subtópico. Segundo, não se coloquem debaixo da servidão. Ganhar a liberdade é difícil, mas perdê-la é fácil. Verdade. Deus pôs em liberdade os filhos de Abraão, tirando da escravidão egípcia, mas quando chegaram à terra prometida, por se esquecerem de Deus, acabaram sendo subjugados pelos povos que não expulsaram daquela terra. Nos dias de Paulo, os romanos subjugavam não apenas Israel, mas também outros povos conhecidos. Os gálatas mesmo tinham os romanos como senhores e sabiam que a liberdade que tinham não era completa. E claro, esse texto, irmãos, enriquece, não é a aula. No entanto, eu digo a você, por isso que geralmente eu faço um outro programa, porque às vezes quando a gente quer explicar um pouco mais ali, ou mencionar na aula, são coisas interessantes. Mas algumas vezes eu prefiro, já com o texto bíblico, né, estar lidando, aprofundando ou trazendo um ponto foco para nós trazermos ou de aprofundamento ou de reflexão para aplicação na nossa vida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, não me acrescenta tanto, mas enfim, está disposto para nós aqui. Ao ensinarem sobre a lei de Moisés como um adicional à graça de Deus, os judaizantes acrescentavam culpa à vida dos gálatas, pois se esses não cumprissem os 613 mandamentos da lei, que a lei possuía, então, por causa de uma única transgressão a um único mandamento, esses gálatas seriam condenados pela lei toda. E esse daí foi uma explicação interessante de um texto bíblico. Eu vou voltar lá quando eu acabar de ler aqui, ó. Esse é o resultado de trocar o evangelho pelas obras e pelo esforço próprio. Eles estavam entrando em uma dívida impagável, que, por sinal, Cristo já havia quitado. Outra observação é que Paulo os responsabiliza pelo abandono da liberdade de se colocarem sob servidão. Basicamente, no subtópico 2, é o texto de Gálatas 5:3. Vamos lá? E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Olha o que Paulo diz. Que está obrigado a guardar toda a lei. Não foi isso que o comentarista nos explicou aqui? Se eles cumprissem, se eles entrassem no cumprimento da lei, ou seja, é uma decisão. E é diferente do primeiro que eu coloquei, porque é o seguinte, a lei foi uma maneira de encontrar perdão de Deus, até recentemente na história destes judeus. Na história daquilo que se chamava povo de Deus. E Paulo está explicando, olha, era legítimo. No entanto, Cristo veio e houve uma transição, né? Ele nos guiou para este novo testamento, este novo caminho, este novo evangelho. No entanto, Paulo está ensinando a estes irmãos que, olha, se você optar pelo pacto antigo,
Eu quero te fazer entender como funcionava. Se você pecar contra um ponto da lei, você se torna culpado da lei completa. E o que o comentarista nos ensina aqui é que eram 613 mandamentos que a lei possuía. Então, ao você dizer eu vou me circuncidar, é como você está assinando um documento que eu agora vou ser obediente aos 613 mandamentos. E eu vou ser culpado por negligenciar qualquer deles. No entanto, o Novo Testamento não tem estes números de mandamentos dessa maneira. Tem obediência, sim, tem um caminho de obediência a Deus, mas não funciona da maneira que a lei funcionava. Então, Paulo está fazendo eles entenderem até como legalidade, que apesar que a lei veio de Deus, o funcionamento dela não é aquilo que nós estamos na expectativa, não é uma coisa boa. Ele diz, se vocês decidirem caminhar pelas regras deste pacto, não só ele, na verdade, já foi concluído em Cristo, que tornou-se, né, o Cordeiro Pascual perfeito, mas, até esquecendo disso, você vai ser culpado. E tem uma coisa, ninguém conseguiu ficar limpo pela lei, permanecer perfeito pela lei. Então, Gálatas 5:3 é a explicação que vai junto aí com o que o comentarista falou. Terceiro subtópico. Guardar a lei obriga o crente a guardá-la toda. O padrão da lei é altíssimo e quando uma pessoa não consegue guardá-la se coloca debaixo de uma maldição. É como a Bíblia explica, né? Quem não guarda a lei está sob maldição. Isso estava acontecendo com os Gálatas. Por acrescentarem ao evangelho a guarda da lei, eles estavam se colocando debaixo de uma servidão não somente desnecessária, mas não planejada por Deus. Sim. É possível que os Gálatas pensassem que por viver uma vida desregrada poderia ser interessante submeterem a um conjunto de regras. E eu vou escrever isso aqui. Que lhes desse uma identidade para um direcionamento, uma identidade e um direcionamento. Entretanto, a guarda da lei era um peso, até mesmo para os próprios judeus. Pedro, em uma reunião com os líderes, reconheceu isso quando fariseus crentes exigiram a circuncisão dos gentios, que aceitaram a Jesus. Agora, pois, diz o texto de 15:10 de Atos, né? Porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. O problema era o pecado que a lei revelava naqueles que aguardavam. O que Paulo nos mostra é que os judaizantes ensinavam a circuncisão como algo obrigatório, mas que os gálatas tinham opção de não a fazer. Se vos deixar de circuncidar, é a maneira de colocação de Paulo, né? Se vocês deixarem, ou seja, há uma opção. Vocês podem deixar ou não deixar se circuncidar. Cabia aos crentes não caírem naquele problema. Se guardassem os mandamentos do Senhor, não precisariam passar por uma cirurgia dolorosa e desnecessária. Mas que isso Deus tinha como objetivo tratar com corações de carne e não com uma marca na pele dos homens. Quantos problemas podemos evitar se simplesmente observarmos a palavra de Deus e decidirmos atender ao que estamos aprendendo? Os Gálatas é que decidiram por essa situação. Bom, deste tópico, todo ele é explicativo do texto bíblico que estamos ali, mas eu achei bem interessante esta palavra aqui, destes conjuntos de regras. Por quê? Um sentimento do comentarista foi esse. Talvez, isso não é a Bíblia que está dizendo, ok? Ele pensou, e é uma maneira de aplicar para nós. É um pensamento interessante. Que, vindo de uma vida desregrada, como ele diz, ou seja, quem vem da impiedade, que podia fazer tudo, e agora vem para uma religião que a pessoa se santificou, está vivendo uma vida justa, santa, querendo agradar a Deus. Isso eu estou explicando o que ele explicou aqui. Talvez eles pensaram que, olha, talvez realmente seria bom ter estas regras. E ao nós caminharmos nessas regras, nós vamos melhorar, nós vamos ter uma identidade através delas e ter um direcionamento na nossa vida. Eu quero dizer que há seitas, que às vezes a gente não reconhece por seita. Há pessoas que estão na frente de grupos cristãos, igrejas, denominações cristãos, que fazem tais coisas. Que adicionam regras religiosas para a sua igreja, do funcionamento da igreja, adicionando e retirando coisas que estão na palavra. Mas que ao você obedecer, você cria uma identidade. Nós somos isso, né? E aí tá a denominação. Ou seguidores da pessoa tal, que tem ensinado. Então eu já vi alguns deles. Então a ideia do comentarista aqui é que isso existe e provavelmente foi uma maneira que convenceu aos Gálatas, né? Talvez
nós teremos estas regras no sentido de ter um melhoramento pessoal. Um melhoramento pessoal. Tanto nas emoções, vou falar agora de coisas mais próprias chegando aqui pra gente, né? Como na espiritualidade. Então, nós temos, por exemplo, determinados ensinamentos do pensamento positivo ou do novo pensamento positivo. Esse negócio hoje, né, tem muito nome, muita coisa, mas esse negócio da nossa mente, né, não é pensamento de escassez, essa coisa toda, mentalidade de escassez, isso aí tá na moda falar hoje, né, que ninguém pode ter mentalidade de escassez, porque por isso que fica com pouco. Irmãos, isso não é Bíblia, não. Tá longe da Bíblia, não tem nada de Deus, nada de espiritual, mas está na boca dos crentes e de muitos pregadores, porque hoje mesmo eu fiquei curiosa por um pregador jovem aí que tá, né, é mesmo muito bam por aí, e fui olhar uma de suas pregações e dito e feito, o que eu vou encontrar lá? Dito e feito. Só que isso eu escuto dos mentores do mundo, dos mentores de negócio do mundo. E isso eu não aprendi da Bíblia Sagrada. Aí você vai dizer, tem alguma semelhança em alguma coisa? Tem. Mas a fonte e o foco, lembra que a gente falou no princípio? Irmãos, a fonte e o foco são outros. Um está na carne, o outro é do Espírito. E muda alguma coisa, irmão? Não, muda tudo. Não muda alguma coisa. Muda absolutamente tudo. Mas existem regras. O que falar, o que não falar, o que pensar, o que não pensar, o que ler, o que fazer, onde investir, onde deixar de investir. Regras religiosas que nós algumas vezes acatamos para o nosso melhoramento. E estamos sendo levados a crer que emocionalmente e espiritualmente nós vamos crescer. Então, enganou aos Gálatas e tem enganado a nós. Não é a mesma, não é a circuncisão, mas é e tem sido outras. Número 2. O fermento leveda toda a massa. Primeiro subtópico. Separados de Cristo. Guardar a lei implicava uma matemática estranha. Crer em Jesus e fazer a circuncisão. O resultado dessa conta era invalidar o sacrifício de Jesus e se colocar debaixo de uma escravidão. Como membros do corpo, os Gálatas, que deveriam estar ligados a Jesus, mas estavam se separando dele, e um membro separado do corpo morre. Aceitando a lei, os Gálatas renunciavam à graça. Não dava para ter os dois. Esse não era o plano de Deus. Então, aqui para este primeiro subtópico, separados de Cristo, para nós aqui uma pergunta. O que o comentarista nos explicou sobre isso? Por quê? Por que nós estamos separados de Cristo? Porque Paulo diz que se você se deixar circuncidar, você está separado de Cristo. Por que não pode ser as duas coisas? A gente meio que já viu aqui, no versículo 3. Por quê? Uma boa pergunta. Para ver se alguém está entendendo alguma coisa, que esse negócio aqui parece fácil, né, quando a gente está escutando. Na hora que faz uma pergunta como essa, aí eu quero ver. Ok, vamos lá. Paulo diz, se você se deixar circuncidar, está separado de Cristo. O comentarista escreveu aqui 2 parágrafos sobre isso. E a pergunta é, por quê? Porque no momento que nós nos deixarmos circuncidar, nós nos elegemos ser justificados pela lei. É aquilo que eu expliquei para você agorinha. Existem 2 pactos. Claro que a lei ela foi constituída como aio, né? Como caminho, como levar, direcionando para Cristo. Mas vamos dizer que alguém não entendeu. Vamos dizer que a pessoa ainda veja, porque Paulo permitiu esta visualização aqui. Estes 2 pactos. Como é que funcionam as regras de um? Como é que funciona a regra do outro? Se você estiver nesse aqui e você quiser obedecer o daqui, então você veio para o de cá. Então você tem que obedecer este na sua completude, para poder encontrar o seu perdão, o seu ajuste para com Deus nos termos do pacto passado. Eu sei que é um pouco complicado, mas é isso aí. Se nós nos circuncidarmos, estamos separados de Cristo. Por quê? Porque nós elegemos o pacto da lei para ser o pacto da nossa salvação. E este pacto não é o mesmo pacto da fé em Cristo Jesus. Segundo subtópico, corriam bem. Vamos lá, o comentarista nos explica que no meio grego a corrida era um esporte bastante praticado por atletas e soldados, e claro, ele está contextualizando, é o trabalho dele, contextualizar
com a realidade dos Gálatas. E Paulo está usando este vocabulário, ok? Era praticado por atletas e soldados. Não tinha um custo financeiro alto, mas exigia do atleta força e resistência, não bastava ter musculatura, era preciso saber respirar, é tudo isso aqui, né? Os Gálatas corriam bem, pulei aqui para o final deste tópico, tá? Deste parágrafo. Diz Paulo, mas eles pararam. Alguém lhes tirou o fôlego, acrescentando um peso desnecessário. O que eles não perceberam era que, ao aceitar um pequeno corte de pele no próprio corpo, estavam depositando sem perceber a sua confiança em ações humanas. Então, a aplicação do comentarista também aqui do texto, né? É muito interessante nós, como professores, visualizarmos isso, que a gente lê a Bíblia, o texto bíblico, mas cada um de nós pode ter, né, visualizá-lo, entendê-lo, fazê-lo explicar. Este é o ponto. Enquanto eu, às vezes, leio isso aqui, eu comigo mesmo, como professor, eu digo, olha, eu entendi este texto, e se eu tivesse que fazê-lo explicar, eu me basearia nesta lógica, ou nesta aplicação, ou neste exemplo, neste tipo de metáfora, ou seja, comparação. E é isso que o comentarista está fazendo aqui. Um acontecimento olímpico público, estamos no 72, no último parágrafo da página 72, da revista dos professores, pode nos fazer entender que Paulo diz: o atleta brasileiro Vanderlei Lima corria em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas. Quando faltava 7 quilômetros e estando em primeiro lugar na disputa, foi empurrado e segurado por um homem que assistia a corrida e fazendo com que ele perdesse a vantagem diante de seus competidores. Ele concluiu a corrida em terceiro lugar e posteriormente foi homenageado com a medalha Pierre de Coubertin, uma honraria concedida aos que demonstram resistência e ética nas atividades esportivas. Este exemplo nos mostra que fatores externos podem influenciar negativamente a nossa corrida para a eternidade. Pior do que ser parado, os Gálatas estavam desobedecendo a verdade do Evangelho. Então, mais uma vez, uma aplicação, não é? Uma comparação com uma história real para nos fazer entender aquilo que ele quer nos fazer entender da lição. No entanto, eu vou ficar com a palavra corrieis bem. Quem vos impediu? Usando as palavras de Paulo aqui, né? Em outra palavra, quem fez você, porque ele diz essas palavras aqui, não obedecer à verdade? Ou pode fazer você não obedecer à verdade? Isso aqui é uma coisa, é bomba pra gente aqui, viu? A gente acabou de falar alguns exemplos aqui de pregadores modernos que são famosíssimos, que os nossos amigos jovens, para um jovem que está escutando a sua sala, né, muitos deles já têm a visão do que é evangelho baseada nesses, porque estes são os que estão na moda, são os que levam após eles nas suas igrejas, né, a maioria dos jovens. Mas Paulo pergunta para nós que retermos firme o evangelho da palavra, o evangelho da fé desta palavra. Ele fala para os Gálatas, que eram estes, como nós somos pela graça de Deus. Vocês estavam correndo bem. O que vos impediu? Ou seja, foi alguém. Quem fez você não obedecer à verdade? E aí eu tenho duas perguntas para os alunos. O que significa isso? Fazer você não obedecer à verdade. Como funcionaria isso na prática? Eu já dei um exemplo, mas deixa eles falarem. Como podia ser isso? Vocês estão correndo bem na fé. Paulo pergunta para vocês. Chegou aqui o pregador Paulo, na nossa igreja, né? E pergunta para vocês. Irmãos, eu estou vendo umas coisas aí. Quem vos impediu? Quem fez vocês desobedecerem? Não querendo obedecer à verdade? O que você vai dizer para Paulo? Vamos dizer que você não tem nenhuma culpa no cartório, mas você está vendo o que está acontecendo. Conta aí, explica para Paulo como isso funcionou ou tem funcionado. A outra pergunta, mais para dentro de nós, é como eu estou correndo? Essa é muito boa para você fazer para os jovens. Como é que está a sua corrida no Evangelho? Está como começou? Com a mesma fé? Com o mesmo vigor? Está mais? Você cresceu, se aprofundou no Senhor? Agora tem desejo de ser um pastor ou de ser um missionário? Tem ganhado pessoas para Cristo, trazido pessoas para a sua igreja local, da sua escola? O que tem acontecido com você? Tem amado a palavra de Deus? Está até interessado em fazer um seminário bíblico? Sonha no dia que você vai pregar pela primeira vez? Ai, tomara que o líder dos jovens me chame, me dê uma oportunidade. Ou para ser um professor de escola dominical. Como é que você está correndo? Quais são as suas prioridades? Qual é a sua realidade na escola, no trabalho, na sua vida? Como está a nossa corrida?
Terceiro subtópico, o fermento. O fermento biológico é um agente levedante que possui micro-organismos vivos e que, uma vez inserido na massa, faz com que ela cresça. Ele transforma a condição da massa, aumentando seu volume por meio da fermentação. Na culinária é um excelente recurso para a fabricação de pães e bolos, mas é igualmente uma referência a um elemento que distorce descontroladamente o ambiente em que foi inserido. O fermento dos judaizantes havia sido colocado entre os gálatas e estava crescendo. Uma pitada de doutrina errada tem a capacidade de distorcer não só o entendimento dos santos sobre as coisas de Deus, mas pode distorcer também a prática cristã. Então, talvez até da próxima aula em diante, eu não esteja lendo toda a lição, eu vou trazer você a cada tópico, porque às vezes é o que eu digo. Você pode, dependendo do tempo que você tenha para a aula, ler e explicar o que está escrito ou permitir que os alunos entendam como está e trazer um entendimento, como nós estamos fazendo aqui, do foco daquele tópico ou alguma coisa paralela a ele para aplicação, que geralmente é o que eu faço, não é? A cada tópico você tem acompanhado isso. Ou não ler e simplesmente ler o título de cada tópico e explicá-lo, ou fazer já aquilo que nós estamos fazendo aqui. O fermento é o terceiro subtópico. Então, baseado no que o autor explicou, eu vou colocar duas coisas aqui. É o meu, entre aspas, resumo deste tópico. Ele muda a essência de tudo. E por tudo, eu quero entender aqui o ser completo. Que é isso, irmã? Corpo, alma e espírito. O fermento é uma palavra simbológica. O comentarista fez o paralelo, explicou porque Paulo usa e todo mundo sabe o que é fermento. Fermento é aquele pauzinho branco que faz a massa crescer, que leveda a massa, incha a massa, né? Fermento, todo mundo conhece. Fermento não é espiritual, mas na Bíblia ele simboliza coisas espirituais. E o fermento está ligado às coisas negativas, ao mal, ao pecado. E este entendimento do que o fermento faz é muito interessante, é o que nós estamos aprendendo. O comentarista falou, estou falando agora com as minhas palavras, um resumo, mas com as minhas palavras. E a primeira coisa que lhe chamou a atenção, e a mim, é que ele muda a essência de tudo. Ou seja, quando eu aplico isso para o ser humano, ele vai afetar o corpo, a alma e o espírito. Então, o pecado na vida do homem, o erro, o engano na vida do homem, esta semente espiritual, escute, por favor, que isso aqui é interessantíssimo. Volto a dizer, no começo da aula a gente falou sobre isso. Esse negócio de pecado não é de mente, não é de corpo. Mesmo que a gente peque na mente e no corpo, este assunto de pecado é espiritual. Então, quando o homem peca, quando esta semente espiritual toma lugar na vida da pessoa, ele vai frutificar, ele vai mudar a essência desta massa no ser completo. É o que ele diz, leveda toda a massa. Ou seja, não fica parte nenhuma da massa sem ter o efeito do pecado, do fermento. Da mesma maneira que é o nosso todo, é o ser completo, corpo, alma e espírito. Que outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi 3 coisas aqui. Segundo, ele cresce. Ele se espalha. Então tá aí outra coisa que a gente pode, que dá até pregação, né, irmão? Quem gosta de pregar e tem oportunidade para pregar, o que o fermento faz? Muda a essência de tudo. Ele cresce, ele se espalha, irmão. O fermento se espalha, irmão. O fermento se espalha, não só nas áreas da nossa vida, nas esferas da vida do homem, mas de um para o outro. De um para o outro. Terceiro lugar, que vai esclarecer isso aí, ele contamina. Eu não sei se você lembra as coisas lá da lei do passado, né, do Antigo Testamento, que falava não se contaminar. No Novo Testamento há menções, não se contamine com o fermento dos fariseus. Foi assim que Jesus falou para os fariseus? Para as pessoas, acerca dos fariseus? Não se contamine. Ou seja, há um fator contaminador. Lá no passado, quando tinha determinadas limpezas na casa, eles diziam, olha, limpe e tire todo o fermento e vai e mostrava os lugares onde você tinha que buscar, porque este fermento contamina. Então, essas 3 ilustrações nos fazem entender o que o pecado faz. O pecado muda a essência, ou seja, mancha
a nossa essência espiritual, ele cresce e se espalha, alcançando o ser total do homem, e ele contamina a outros também. Então você vê que coisa tremenda. E nós aprendemos isso num paralelo, numa metáfora bíblica, né? Em Deus, a partir de Jesus falando, Paulo falando aqui, fazer a comparação do pecado com o fermento. Terceiro e último tópico do nosso estudo, e este é bem menor aqui na página 74. Liberdade versus carnalidade. Número 1, a condenação dos falsos ensinadores. O que Paulo diz? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Está no versículo 12, eu penso que nós não lemos lá, lemos até o 9, né? Há um ditado popular que ilustra essa sentença: o mal se corta pela raiz. Paulo mostra que os perturbadores dos Gálatas seriam condenados, eles não ficariam impunes, pois estavam atrapalhando o evangelho com uma mensagem legalista. Então, no primeiro subtópico, nós vamos falar de cortar o mal. Por quê? Porque Paulo diz, eu queria que fossem cortados, ou seja, tirados, né? E eu quero entender pela Bíblia, e por causa disso, eu vou ler outros textos, tá? Que é a única solução. Irmão, com o pecado não se brinca, o pecado não se poda. O pecado não se esconde, o pecado não se coloca um perfuminho em cima dele para ele ficar mais cheiroso. O engano dos enganadores não se trata com empatia humana, coitado. É a nossa tendência natural, mas vamos olhar para a palavra de Deus e a solução bíblica. Dói, é esquisito para a gente porque a gente vê a pessoa, mas Jesus, quando viu a atuação diabólica em Pedro, ele diz, para trás de mim, Satanás. Mas ele estava olhando para quem? Para Pedro. Mas o que estava atuando, a palavra que estava saindo, a virtude que estava saindo, era mal. E cortar o mal é a única solução, e é a solução bíblica. E eu vou colocar duas palavras bem práticas para nós aqui, olha. Cortar os elos ou expulsar. Há duas maneiras. Há duas maneiras de cortar o mal que vem através de falsos ministros, de falsos amigos ou de pessoas que foram já contaminados com outros. Porque isso vai acontecer e tem acontecido. Que Deus nos guarde. Vamos interceder, vamos ensinar, vamos agir no que podemos. Porque o que acontece é isso. Nós já falamos aqui, mencionamos alguns outros evangelhos. Como são atrativos para os jovens, eles vão lá pelo que os atrai. Aí escutam uma palavra que é interessante, que faz sentido, eles vão receber aquilo ali, esta semente, sendo espiritual, vai plantar e vai começar a crescer. Se aquilo não é de Deus, seja qual for a semente, se há uma semente espiritual, se há, e geralmente há, e entra no coração do homem, se essa semente espiritual não é de Deus, escute, por favor, não estou falando de mensagem humana é mensagem humana. Eu posso escutar de qualquer pessoa, crente, não crente, o que for. Mas, de crente ou não crente, num contexto, melhor dizendo, evangélico ou não, a mensagem pode ter virtude espiritual. E se ela tiver, e a maioria tem, e ela entrar e achar lugar na terra do coração do jovem, ela vai crescer. Ela é um exemplo de um pouquinho de fermento. Um pouquinho. Aí Paulo diz para nós que um pouquinho de fermento leveda toda a massa e contamina. Então o que nós vamos ver é que esta pessoa que era um crente, que estava saudável ontem, hoje já está o quê? Contaminada. Não teve culpa, entre aspas. Não procurou necessariamente o mal para ele, nem pediu, mas abriu o coração para uma mensagem que ele pensava ser inofensiva, mas que, sem perceber, tinha uma virtude espiritual que não era de Deus. E nós, como crente, temos sido tolos de não entender que as mensagens pregadas, ensinadas, profetizadas têm virtude espiritual. A gente pensa, se não for de Deus, se o profeta ou a profeta estiver falando da carne, não tem problema. Não faz mal para ninguém. Nós não estamos entendendo que o que não é de virtude espiritual divina pode ser humano,
Mas pode ser uma virtude espiritual, e se não é de Deus, não existem 3 reinos, não existem 3 origens espirituais, só existe luz contra as trevas. E se há uma virtude, mesmo que pequena, ela é igualada na Bíblia com o fermento. E eu sei que eu estou me repetindo. Mas se nós entendermos que esta mensagem, que este entendimento é importante, vital e fatal, e responde o porquê de nós não compreendermos como alguém crescer no evangelho, alguém ser ensinado, crescer na doutrina, não só no conhecimento da palavra, mas no testemunho de um evangelho, e de repente você se pergunta o que aconteceu com essa pessoa. Como pode uma mensagem transformar a pessoa de visão desta maneira? De um dia para o outro, se tornou uma outra pessoa, mas não foi uma pessoa como o evangelho transformou, que saiu do pecado e agora está limpo em Jesus, o seu olhar transformou, ele já não quer nada com pecado. Não! Esta pessoa agora está vendo as outras pessoas diferente, vendo a realidade do mundo e como operar, ou até nas coisas da operação de Deus diferente. E seja qual for a virtude, mas como foi tão rápido? Se para crescer no evangelho demorou tantos anos, é o fermento, que quando entra mesmo em pequena quantidade, leveda toda a massa. E tem mais, contamina. Então a importância de nós ensinarmos esta palavra não tem tamanho a importância. Que Deus dê ouvidos para ouvirem e para darem ouvido àquilo que a palavra nos ensina, e que nós possamos ser embaixadores dessa palavra, pessoas que a carregam, que a temem, que a respeitam, que a honram como palavra de Deus, e vão entregar aos jovens, para que eles possam discernir em nome de Jesus, estando com a palavra na mão. Então, quando Paulo diz, eu queria que fosse cortado o mal, cortar o mal é a única solução. Há 2 maneiras de cortar o mal. Primeiro, cortar o elo. Eu descobri, aconteceu isso na minha vida, mas eu não tenho tempo aqui para contar testemunho, mas aconteceu comigo. Comecei a ter umas reações assim, diferentes, conversando com o meu pastor. Ele foi fazendo perguntas até eu achar de onde veio, de quem veio. Tá aí, irmãos, tá aí. E ele disse, minha filha, não tem outra saída, tem que cortar o elo. Aquele ela vinculado com um emprego. E eu tive que pensar, não 2, 10, tremer por dentro e por fora. Porque na época não tinha muitas possibilidades de outro emprego. Não sabia o que aconteceria comigo. Mas em obediência ao Senhor, eu cortei o elo. Dei a desculpa, o que quer que fosse, mas eu vou ter que sair. E cortei. Por quê? Para cortar o mal é necessário cortar o elo. Então vai ter que cortar uma amizade. Vai ter que cortar um convite que já estava programado para voltar naquela igreja, ou no segundo dia daquele programação, ou o que quer que seja. Ou expulsar, é o que Paulo fez. Eu vou ler 2 textos bíblicos aqui, olha. 1 Coríntios 5, 9 e 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E essa prostituição não é a nossa prostituição que a gente está acostumado aqui, é qualquer pecado na carne, tanto a fornicação, sexo antes do casamento, como, enfim, todo tipo fora dos padrões bíblicos, é isso aí. Não vos associeis, é o que diz. Versículo 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso. Mas não só devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. É Paulo, irmãos, desculpa. Ou nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, ou não. Rasga Paulo fora, porque ele não entendia nada. Não é assim? Porque ou nós dizemos, a Bíblia necessita uma outra interpretação, e a inteligência artificial já está chegando com nova. Já não falta nova, porque já tem algumas aí. Né? Tem profeta que já refez a Bíblia, irmão. Aí é tremendo. Só que não é de Deus. É do outro lado, é das trevas. Ok? Agora, se nós tememos a palavra de Deus como sendo a revelação de Deus para nós, ele diz, não vos associeis, ou seja, cortar o elo. É assim de simples. Se você quer cortar o mal, aí você vem, poxa, mas Paulo era um cara, hein,
que eu vou te contar. Cara, o quê? Era temente a Deus. E agora nós não queremos pastores como Paulo. Que nos digam, que nos sugiram a cortar o elo. Não pode, os pastor, coitado, não pode nem sugerir, como o meu me sugeriu. Não pode mais, porque nós não aceitamos. Só tem um problema. Nós vamos colher o fruto daquilo que nós queremos aceitar. Se nós ainda temos temor pela palavra de Deus, nós vamos acertar. Porque cortar o mal, a única solução é fazer uma dessas duas coisas. Segundo texto aí, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, eita, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Meu Deus. Aí você ainda pode dizer, Paulo era um grosseiro, Paulo era muito forte, era um homem duro, nunca nem foi casado. Você pode achar o que você quiser dele. Mas aqui você vai dizer de João, o discípulo do amor, o que estava lá deitado, lá no peito de Jesus, era aquele homem doce, dócil, todo o tempo, todos os seus escritos. Mas quando o Espírito Santo usa, ele fala a verdade. E o conselho de Deus para nós é este: para cortar o mal, o fermento. Paulo tinha que falar assim aos Gálatas. Alguma vez Paulo disse, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios e mandou, ele ficou acabado por dentro, porque ele se deixou ser usado por Deus, mas ele falou coisas muito fortes. E ele disse na segunda carta que mandou, ele diz, irmãos, eu fiquei triste, desesperado no melhor dos sentidos, esperando saber como vocês receberam a minha orientação para vocês. Mas quando eu soube notícia de que vocês receberam bem, que vocês temeram a palavra de Deus, estão frutificando a obediência, oh, que alívio no meu coração. E ele falou isso na segunda carta aos Coríntios. Oh, que alívio no meu coração. Agora o servo de Deus, seja um professor, seja um pai de família, seja uma mãe. Aleluia. Nós somos chamados a ensinar a verdade da palavra de Deus. E Deus diz, a única saída para cortar o mal é cortar elos. Nem saudeis. É forte demais. Agora, ou nós arrancamos isto da Bíblia, ou arrancamos da nossa mente como dizendo isso não vem de Deus, ou nós entendemos que vem de Deus e agora a gente tem que lidar com isso. E agora é de Deus e o que eu vou fazer? Com isso eu não quero dizer que você tem que ser grosseiro com todo mundo, não falar com ninguém que é pecador, porque a palavra até que a gente acabou de ler aqui, que Paulo fala lá em Coríntios, ele diz, não estou falando do mundo não, você está enganado. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando daquele que se diz irmão e é um devasso. Com esse, não queira conversa, não chama para tua casa não. E para ser sincera, não precisa nem saudar. É a professora Manuela que é fanática? Quisera, porque aí você podia desconsiderar. Amém? Com muita alegria eu dizer, me desconsidere. Ou leve como mais um pensamento humano. Mas ou Deus inspirou esta palavra e ela é dele, ou não é. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 a 5. Então eu vou deixar esses três textos aí, tá? 1 Coríntios 5, 9 e 11. E 11. 2 João 1, que é um capítulo único, né? Versículo 10. E 1 Coríntios, capítulo 5, é um contexto aí, né? É uma história, em verdade, que aconteceu. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente. Paulo dizendo, estou longe, mas a minha determinação é como se eu estivesse aí. Que tal auto praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, ou seja, vocês crentes da igreja, e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aí? Tem um homenzinho aí, era o caso lá, que está pecando de um jeito que nem ímpio peca desse jeito. É o que Paulo disse. Vai lá ler. E ele diz, eu estou pasmo que vocês não fizeram nada, estão olhando, estão passando por cima. E aí ele usa essas palavras. Vamos nos juntar, irmão. Você e eu, em nome de Jesus. Ele falou 2 vezes. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Autoridade apostolar. Que este homenzinho, este jovenzinho aí, seja entregue a Satanás. Peraí, irmão.
Ô, gente, honestamente, eu quando escuto falar, até aí eu me assusto. O quê? Um pastor entregar uma alma a Satanás? Se já saiu Que pastor é esse? Seria crucificado. Se Paulo fosse na internet, sair, escreveu isso. Ninguém mais vai para a igreja desse fanático. É louco, é louco. Como entregar na mão de Satanás? Ainda falar com essas palavras. Mas qual foi a colocação dele? O que significa entregar na mão de Satanás? Expulsar, tira fora da comunidade dos santos. Vai ficar com quem você elegeu estar. Para que a carne se destrua, ou seja, você vai pagar o preço do seu pecado na carne. Você que elegeu viver como no mundo, vá para o mundo. Para que a carne se farte. E nós que sabemos as consequências do pecado, destrua-se. Para que o espírito seja salvo. Qual era a expectativa de Paulo? Se nós fizermos o certo, este jovem vai sair. Mas há uma esperança de como o filho pródigo ele se lembre da casa do pai, da comida da casa do pai, do amor da casa do pai, da proteção da casa do pai, da santidade na casa do pai, e volte para que seja salvo. E aconteceu? Por acaso a Bíblia conta. Aconteceu, não é que o jovem voltou? Se arrependeu, voltou, ficou lá sentadinho do lado de fora escutando a palavra de Deus. E Paulo, quando soube disso, falou, deixa o rapaz entrar, perdoa ele, irmãos. Se ele está buscando arrependimento, perdoa. Perdoa e recebe de volta, até porque foi para isso que nós trouxemos a exortação e fizemos este ato para com ele, para que ele pudesse ser salvo. E o tempo já foi, né, irmãos? Rapidinho aí. Segundo subtópico, dando ocasião à carne. Outro perigo pelo qual aquelas igrejas passavam em dar ocasião à natureza humana por observarem a lei. Paulo fala que a liberdade que receberam não poderia ser utilizada para que a carne prevalecesse. Os Gálatas deveriam se valer da liberdade que ganharam em Cristo para servir melhor a Deus e não aos outros. Aí vem o texto que eu marquei aí, que é o versículo 13, né? Não está na leitura ali, mas logo depois. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Então, esse segundo tópico, eu não vou ler até o final, não. Vou deixar só aqui, olha. O uso da liberdade. Errado. O uso errado da liberdade. Como funciona isso na prática hoje? Somos livres em Cristo para escolher? Mas há como usar esta liberdade erradamente? É o que Paulo está dizendo aqui. Aí a minha pergunta é para você, professor. O que você vê? Professor. A mesma pergunta para o aluno. Você pode falar, deixá-los falar primeiro, você falar depois, enfim, mas é um ponto de discussão interessante. Como se usa errado a liberdade do evangelho? Tá? Nem vou falar mais, fica para a discussão. Não tem certo e errado, é a visão que cada um tem. Gálatas 5, versículo 14 e 15, é o contexto do último subtópico. Até o pastor vai colocar aqui, olha, no finalzinho, lá na página 74, ele vai falar o 15. Mas eu vou ler com você os dois versículos. Eu não vou ler o texto, não, mas vamos ler o versículo. Porque é o que eu falaria deste tópico aqui. Aí a pergunta seria, como se vê o verso 15 em nosso meio hoje? Como nós vemos hoje? Vamos ver o que está dizendo aí. Versículo 14, Gálatas 5, 14 e 15. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, irmãos, falando de lei aqui, a lei, disse Jesus, se resume num mandamento. São dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas segundo, o próximo como a si mesmo. Aí ele diz, só tem um problema. O que está acontecendo aí na igreja de vocês, da Galácia? E ele fala isso aí. Se vocês estão se mordendo e devorando, cuidado para vocês não se consumirem, acabarem se matando uns aos outros. E a pergunta para nós é, discutimos aí, falarmos um pouco, como é que a gente vê isso no nosso meio? Existe isso hoje?
Aí você vai falar, e você vê na mídia social, para todo lado, tá dentro da igreja, pode encontrar alguma. Vamos tentar não dar nomes, né? Principalmente se for dentro da igreja. Mas já vi uma pessoa fazendo assim, sem fazer muito entendido, principalmente se a pessoa estiver ali, mas mesmo que seja da igreja, né? Para não expor ninguém. Mas vemos isso hoje? Como a gente tem visto isso hoje? E qual é a causa disso? É uma vida no espírito ou na carne? É o evangelho da fé ou o evangelho da religião? Então aí está uma maneira de colocarmos na prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, professor, te ajude e a nós também naquilo que nós estamos aqui para fazer para o Senhor. Você, aonde Deus te colocou e onde Deus me colocou aqui, que nós possamos encontrar forças nele para continuar fazendo a obra que ele nos tem posto em nossas mãos. Amém.